Paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra ao seu coração neste momento. Quero ler no Salmo 43, 8. Salmos 143, aliás, 143, 8. Diz assim: Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Bom, o Salmo 143 é um salmo de Davi e ele é muito parecido com o Salmo 142. Então, os salmos são cânticos, né? Onde os salmistas normalmente faziam uma oração, adoravam a Deus, né? E eles cantavam esses cânticos. E o salmista Davi, por mais ele foi um grande rei de Israel, ele era um homem segundo o coração de Deus, ele passou por vários problemas, ele teve que vencer urso e leão em situações de anonimato, né, sem que ninguém tivesse visto. Ele venceu essas batalhas e hoje a gente pode analisar isso também como batalhas, como a questão do pecado, como a questão de problemas que nós temos que vencer no anonimato, para que Deus honre a gente quando a gente chegar diante do povo de Israel para enfrentar o Golias, né? Nós só seremos honrados se nós estivermos em obediência diante de Deus, de fato vivendo uma vida consagrada e com o coração voltado realmente para Deus, né? E aí sim, com as motivações e prioridades corretas, Deus nos dará condições de vencer e estaremos no centro da vontade de Deus, sendo verdadeiros servos de Deus. Quando nós observamos a fala, esse Salmo 143 de uma forma completa, nós vemos alguém que estava em grande tribulação, em grande dificuldade, né? Com um sentimento de... A Bíblia Pentecostal, ela traz no seu comentário aqui, que o cristão havia chegado no limite das suas forças. Então, quando nós observamos, né, a fala do salmista Davi, a gente observa que, de fato, ele estava extremamente esgotado, cansado, né? E ele diz: ouve a minha oração, ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade, segundo a tua justiça. Então, alguém que está extremamente desesperado, mas ele tem a sua confiança e esperança em Deus. Era isso que fazia esse homem segundo o coração de Deus suportar todas as dificuldades que ele enfrentava, né? Porque eram dificuldades externas das circunstâncias que nenhum ser humano pode controlar, aquilo que acontece ao nosso redor, e circunstâncias internas, que é às vezes a pressão, a angústia, a tristeza, o medo, né? Então, como que o cristão ele consegue suportar tudo isso? Somente confiando em Deus, porque a Bíblia diz que Deus, ele nos dá a paz que excede todo entendimento e guarda os nossos corações. Então, nós podemos suportar tudo o que Deus nos permite passar quando confiamos literalmente, incondicionalmente, né, que Deus está no controle de tudo e que Ele nos dará força para suportar toda e qualquer adversidade, seja ela externa, causadas por circunstâncias, né, ou internas, né, que reflete ao nosso interior, aos nossos sentimentos, às nossas motivações. Evidentemente, Deus estará sempre nos fortalecendo e nos dando força, né? Então ele continua dizendo aqui, no versículo 8 ele diz: faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Então ele pede a orientação de Deus, né? No início ele diz que quer ouvir a benignidade de Deus, ele quer a bênção de Deus, né? Pela manhã. Provavelmente a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ele diz: faz-me saber o caminho que devo seguir. Ele pede a orientação de Deus para agir de forma correta. Esse era o grande, o X da questão. Tudo que o cristão vai fazer, muitas vezes, às vezes ele não pergunta a Deus, e aí dá errado e ele quer colocar a culpa em Deus. Mas não, nós precisamos fazer como Davi, em uma situação bem complexa. Davi, ele, quando morava em Ziclag, ele passa a servir o exército filisteu, né? E eles iam guerrear contra Israel, contra Saul.
e ele já estava servindo esse rei lá em Ziclag, a Bíblia diz que eles foram para a batalha, o rei dos filisteus lá não deixou, né, eles não deixaram ele batalhar contra o povo de Israel, e quando ele volta para Ziclag, a Bíblia diz que Ziclag estava queimada a fogo e as mulheres, os filhos haviam sido levados, né? Então, eu não sei se ele escreveu esse salmo nesse momento, mas ele estava no momento de grande angústia. Imagina você chegar na sua casa, a sua cidade está queimada, a sua esposa não está lá, os seus filhos não estão lá, ele estava extremamente angustiado. Pode ter sido nessa circunstância, né? A Bíblia não diz, não dá para ter a precisão, mas ele estava em grande angústia, em uma situação extremamente vulnerável, e o que ele faz? Ele ora, ele pergunta a Deus se era a vontade de Deus que ele fosse perseguir o inimigo, e Deus fala para ele, olha, pode ir, que eu sou contigo e tudo você vai recuperar. E ele recuperou tudo, e além disso os despojos, né, que haviam sido levados, os seus filhos, as suas esposas. Então Deus abençoou ele grandemente, porque ele sempre pergunta para Deus o que ele deve fazer. E nesse questionamento de pedir a orientação de Deus, Deus sempre vai te orientar aquilo que é melhor, aquilo que é o correto de você fazer, para que você não se frustre e depois tenta colocar a culpa em Deus, e uma culpa que na verdade foi você mesmo que não soube agir de forma correta. Quando nós observamos aqui no versículo 10 e 11, né? Eu li o versículo 8, mas aí no versículo 9 ele diz assim, e eu já vou finalizar: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em ti é que eu me refugio. Então ele pede o livramento dos inimigos, porque naquele momento ele vivia, né, na vida dele, ele teve várias pessoas, os filisteus eram inimigos, Saul se tornou inimigo dele quando ele foi ungido rei, quando Deus foi trazendo ascensão para a vida de Davi, ele teve várias pessoas que invejavam ele, né, e muitos queriam matá-lo. E no versículo 10, ele diz o seguinte, olha, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, guia-me o teu bom espírito para a terra plana. Então ele pede sempre, né, que ele fizesse a vontade de Deus, que ele estivesse de acordo com a vontade de Deus, porque ele era servo de Deus, né? Ele fala, porque tu és o meu Deus, guia-me no teu bom espírito. Ele queria estar sempre sendo guiado pelo Espírito Santo por terra plana, por terra tranquila, né? Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Ele ora também para que ele fosse restaurado, para que ele não tivesse angustiado, entristecido. Então nós precisamos sempre orar também dessa maneira, quando as tristezas, as angústias, né, tentarem nos aprisionar e nos desanimar de fazermos a vontade de Deus. E por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Então ele ora em um momento de grande dificuldade, de grande tribulação, para que Deus dê a vitória, para que Deus livre do mal. E essa é a confiança que nós temos que ter em Deus, para que Ele sempre nos livre de todo o mal. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.